Muito bem, galera, continuando o nosso curso, vamos tratar agora de diagnóstico empresarial. Então, o que é um diagnóstico? É fácil, quando você vai no médico, ele não te dá um diagnóstico. Aqui é a mesma coisa, você é o médico da empresa. Então, o diagnóstico é uma metodologia que vai avaliar o que precisa mexer. Então, a gente vai entrar de forma mais aprofundada dentro da empresa e a gente vai pegar algumas métricas para entender se precisa pôr um remedinho, se precisa dar um atestado. Então, claro que é uma brincadeira, mas deu para você entender um pouquinho sobre isso. Então, qual que é o benefício de fazer um diagnóstico empresarial? Bom, pessoal, primeira coisa, eu sei que você já sabe, tem uma ferramenta completa, editável, para você colocar a tua marca, a tua cor, tua logo, que vai te ajudar bastante nesse processo de ter o próprio diagnóstico, né? Mas vamos lá. Um gestor ele vai ter uma visão mais macro do negócio. Por exemplo, ele vai entender quais são as áreas mais importantes do negócio. Ah, mas sempre é a área comercial. Não necessariamente, né? Nem todo mundo se dá conta disso, mas cada empresa tem uma área mais importante. E dependendo dessa importância, ele deve criar um plano de ação de estratégia específico para aquilo que é mais prioridade. Então, por incrível que pareça, tem empresas que acham que até a área comercial não é tão importante. Enfim, né? Outra questão, comparar o desempenho atual. Normalmente existem duas comparações muito úteis aqui, com o seu desempenho mínimo recomendado e com o mínimo desejado. Então, o ideal é que você esteja sempre acima de ambos. Mas, para entender cada um desses níveis, pode direcionar o que necessita de mais atenção e esperar um pouco mais de repente. Outra questão, descobrir o grau de maturidade da empresa. Então, não quer dizer que a empresa tem 10 anos, ela está no nível de maturidade máximo, né? Às vezes, os 10 anos o CNPJ está aberto, mas não a empresa rodando, né? E isso é bem importante. Tem muitas empresas, as PMEs, que ainda têm processos absurdamente imaturos, né? E aí entra você para ajudar nesse processo de maturidade. Outra questão é entender o que precisa ser feito e onde. Então, só saber o desempenho geral da empresa não é suficiente. O diagnóstico empresarial ele vai ajudar a saber exatamente alguns erros, onde que a empresa está deixando a desejar, o que ela precisa fazer, onde quer chegar. Então a gente vai subir um patamar de gestão. Outra coisa legal, pessoal, é que o que você vai analisar num diagnóstico empresarial. Bom, isso vai depender, claro, de empresa para empresa, mas de maneira geral existem alguns itens que precisam ser analisados em qualquer negócio ou realidade. Então, por isso que fazem parte das 5 áreas da gestão, né? Vamos separar alguns deles em grupos e subgrupos dentro dessas áreas para ficar mais fácil. Então vamos falar o primeiro dele. Estratégia de curto prazo, estratégia de médio prazo, estratégia de longo prazo, estratégia de análise ambiental. Vamos falar um pouquinho agora na parte de finanças. Então falamos de estratégia, finanças, as 5 áreas da gestão. Então estratégia já foi, agora finanças. Controle financeiro, planejamento financeiro, margem de contribuição, lucratividade, indicadores financeiros. Vamos lá, agora vamos para a terceira, marketing. Então, planejamento de marketing, mídias online, mídias offline, relação com clientes. Então, opa, escutou a trovoada aí? Recursos humanos, vamos lá, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, retenção de talentos e operações. Vamos lá, processo, qualidade, logística. Então, amigo, a ferramenta de diagnóstico vai dar um panorama dessas 5 áreas da gestão. Berber, como que eu faço? Eu não tenho experiência ainda com isso. Bom, primeiro a gente já entendeu o mecanismo, então ele vai dar um diagnóstico dessas 5 áreas que dá para ter uma visão mais macro da empresa. Por isso que vai ter uma ferramenta que vai te ajudar a ter um começo, meio e fim, né? Bom, vamos fazer alguns passos para ficar mais claro. Primeiro passo, tem que fazer as perguntas certas, né, de acordo com a realidade do negócio. Então, essa é uma das vantagens da gente utilizar uma planilha pronta de diagnóstico empresarial. Você não precisa pensar em toda a estrutura de perguntas, nós já deixamos isso aí pronto para você. Vai te ajudar a antecipar e ganhar tempo. Segundo, responder as perguntas de maneira mais sincera. Então, se o teu papel fez a pergunta, tem que medir a febre da resposta. Então, quanto mais realista a resposta melhor para você, consultor. Isso é claro. E nada impede de você perguntar novamente: Seu João, tem certeza? Essa resposta reflete a realidade atual? Terceiro passo, analise o resultado. Veja as áreas mais importantes,
faça uma comparação entre a pontuação atual e a mínima recomendada desejada, que a planilha vai dar uma formulazinha para fazer esse ranking. Passo 4, desenvolva estratégias e plano de ação para otimizar o que precisa de mais atenção, urgência e aquelas áreas com pior desempenho. Às vezes a empresa está muito boa na área de marketing, mas está ruim no RH, operações está voando, mas o financeiro... Então, o diagnóstico empresarial, ele dá um overview. Vamos falar de 5 formas de interpretar um diagnóstico empresarial. Às vezes, no começo, a gente está um pouco perdido, não sabe muito bem por onde começar. Então, a ideia aqui é te dar um norte. De novo, já tem a ferramenta, está aprendendo um pouquinho da teoria e agora a gente vai entender um pouquinho de como colocar isso na prática. Primeiro, entendimento de quais as áreas são mais importantes para a empresa. Ok? Segundo, a comparação do nível atual de onde você está e onde você deveria estar. Então, do A até o B. Terceiro, comparação do seu nível atual com o que você gostaria de estar. Análise das deficiências por área e análise de grau de maturidade. Às vezes no negócio, o teu time de operações está muito maduro, mas o time de vendas não vende. Aí operações não entrega. Então, o diagnóstico empresarial vai ajudar a entender um pouquinho de cada uma dessas 5 áreas da gestão. Mas, Berber, eu sou de TI, TI não está aqui. Tá, ele está num desdobramento dentro dessas áreas. Então, o diagnóstico empresarial é uma daquelas ferramentas para a gente começar o papo. Então, pode ser a análise SWOT, pode ser a matriz BCG, pode ser os 4 Ps, pode ser as 5 forças de Porter e também pode ser a ferramenta de diagnóstico empresarial. Vem comigo, vamos para o próximo vídeo.